Olá, meus amigos, eu estou aqui ao lado do Mar Morto, no deserto da Judéia. Nós estamos aqui em cima, olha, tá vendo essa montanha aqui? Aqui é o deserto da Judéia, lá em cima, a 400 metros está o nível do mar Mediterrâneo, e aqui abaixo, 400 metros, deixa eu virar a câmera, está o Mar Morto, e lá do outro lado está a Jordânia. Muito bem, tem uma na internet de que a profecia de Ezequiel está se cumprindo aqui no Mar Morto, que as águas do Mar Morto estão sendo saradas. Bem, é ao contrário, o Mar Morto está recuando 1 metro por ano. Pra você ter uma ideia, é muita coisa. Quanto mais recua, mais salgado a água fica. Porque recuando, concentra-se mais sal na água. E as chuvas que caem em Jerusalém traz mais sais minerais das montanhas da Judéia para o Mar Morto. Então, ao invés do Mar Morto estar sendo sarada, como fala a profecia de Ezequiel, e que alguns querem forçar que é a profecia que está sendo cumprida, então não consigo entender. Se é para sarar o Mar Morto, conforme fala a profecia, por que ele está ficando mais salgado? Hoje já está em torno de quase 40%, quando no passado, há 20, 30 anos atrás, era 30, 33%. Está ficando mais salgado porque a água recua, fica mais concentrada, fica mais pesada, porque tem mais sal. Recua, concentra-se mais, fica mais salgado. Quer saber um pouco mais? Vou deixar aqui na descrição para você. Ou melhor, veja agora na sequência um vídeo especialmente falando sobre esse tema. É fato ou fake que a profecia de Ezequiel 47 está se cumprindo aqui no Mar Morto? Assista o vídeo. Tem surgido um boato na internet de que a profecia de Ezequiel 47 estaria se cumprindo em Israel nos dias atuais. Esta profecia diz que águas vindas do Templo de Jerusalém escorreriam até o Mar Morto, sarando as suas águas do sal, as tornando doce. E que apareceriam árvores frutíferas em suas margens e peixes em suas águas saradas do sal. Seria bom que fosse verdade e que estivéssemos vendo o cumprimento de uma profecia. Mas é uma grande fake news, uma mentira, como iremos ver. Leia Ezequiel 47 na sua Bíblia, porque se eu for ler aqui vai tomar muito tempo. Mas atenção, para entender o contexto é preciso ler capítulos anteriores. Do contrário, é tirar o texto do contexto. E aí você constrói qualquer coisa, com textos fora do contexto. Como esta de Ezequiel 47, sendo cumprida nos dias de hoje. Antes de falar sobre a profecia de Ezequiel e o porquê ela não se refere ao que está acontecendo no Mar Morto nos dias de hoje, primeiro tenho que fazer uma desconcertante pergunta para quem acredita e principalmente para quem cria estes tipos de conteúdos e divulga. Em especial, os mais conhecidos, a Aline do canal Israel com Aline e o pastor Joanribe Pagliarim, que aliás foi ele o criador desta mentira, como você mesmo poderá verificar procurando no Google um vídeo onde ele mesmo afirma que em 2011 ele deu essa notícia ao mundo, que a profecia estava se cumprindo no Mar Morto. Eureka! Estava criado uma grande mentira. Realmente eu não sei se o pastor não pesquisou corretamente o assunto antes de falar esta bobagem ou se está pouco se lixando para um estudo mais profundo do tema antes de divulgar. Como pastor, deveria buscar pela verdade e não divulgar uma fábula cristã. Algo fabuloso, fantasioso, imaginário, mas não real, um mito. Já a Aline é mais grave. Até por ser guia em Israel, mediana, mas guia, é ainda pior, porque ela divulgou de uma forma sensacionalista e sem base bíblica alguma
retirando do contexto e desconsiderando tudo o que é relatado desde o capítulo 39 até o capítulo 47 de Ezequiel, e pegando apenas parte da história do capítulo 47, desconsiderando todo o contexto do restante. E divulgou uma grande fake news. Foi o famoso texto fora do contexto. Deveria ser mais cuidadosa com o que divulga, estudar, ter mais cuidado com o tema antes de divulgar. Eu posso citar os nomes aqui, tanto da Aline como do pastor João-Aribe Pagliarim, pois ambos fizeram vídeos com este assunto e divulgaram publicamente, está na internet. Eu também guio grupos em Israel, sou qualificado para isso, embora não sou guia oficial em Israel, então por isso sou obrigado a ter comigo um guia local quando estou com grupos. Mas sou eu quem guio o grupo em informações bíblicas e históricas. Eu estudei e ainda estudo muito para não contar mentiras ou inverdades aos nossos grupos de turistas em Israel. Isto é de muita responsabilidade, pois as pessoas acreditam naquilo que o guia informa e mesmo que eu não esteja junto, eu tomo cuidado em escolher guias com bom conhecimento bíblicos e históricos. Por conta destes vídeos, tenho observado um aumento no número de pessoas solicitando que querem conhecer o local onde está acontecendo a profecia do Mar Morto, ou querem ir a Sodoma e Gomorra, ou ver a estátua da mulher de Ló. Fica até difícil explicar essas coisas. São mitos e não existem em Israel. Essa tal estátua da mulher de Ló é outra mentira divulgada recentemente em vídeo pela Aline, onde ela diz que, aspas, possivelmente é a mulher de Ló. E eu digo, nem possivelmente. Existe qualquer possibilidade. E ela sabe disso. Não foi ela que criou essa fake da estátua de sal como sendo a mulher de Ló. Mas ela ajuda a propagar a mentira da existência dela. Na realidade, trata-se de uma ponta de terra de 3 a 4 metros de altura que sofreu erosão e que de um determinado ângulo parece a silhueta humana. Dentro de algum tempo ela desabará. E se fosse verdade, teria um museu em cima dela a protegendo. Ou já estaria em algum museu de Israel. Estas crendices tem muita gente que acha ser verdade e presta fé nisso. Bem, mas voltando à profecia de Ezequiel 47, que é o motivo deste vídeo, eu faço uma pergunta para aqueles que divulgam, como a Aline e outros, como o pastor João-Aribe Pagliarim, criador desta fábula imaginária não real, e aos que acreditam que a profecia de Ezequiel está se cumprindo nos dias de hoje no Mar Morto. Eu gostaria que explicasse um pequeno detalhe desconcertante. Por que a salinidade do Mar Morto está aumentando em pleno cumprimento da profecia? Quando deveria estar diminuindo, pois as águas estariam sendo saradas do seu sal. Mas não é isto que está acontecendo no Mar Morto hoje. Há 15 anos, o nível de sal no Mar Morto era de 30% a 33%. Hoje, já é 40% e subindo, segundo gráficos do próprio governo de Israel. Mas como pode o nível de sal estar subindo se, para alguns, a profecia está se cumprindo? Deveria estar diminuindo, porque a profecia fala de um mar sendo sarado. E sabe por que está aumentando o nível de sal nas águas do Mar Morto? Eu vou te contar. As enxurradas têm um efeito contrário ao da própria profecia. Elas carregam sal que estão impregnadas nas colinas do entorno do Mar Morto, pois o nível atual do Mar Morto está longe de suas margens antigas, onde ao recuar deixou enormes blocos e depósitos de sal. Toda aquela montanha de 400 metros de altura do deserto da Judéia para o nível do Mar Morto é sal em grande quantidade misturado com terra.
que as enxurradas carregam para o Mar Morto, elevando assim o nível de salinidade das suas águas. Então, atualmente, está acontecendo o contrário da profecia. O Mar Morto está cada dia mais salgado e sem vida. Mas vamos à profecia. Afinal, os bolaines no Mar Morto é um mistério profético ou uma grande fake news? Os conjuntos de fatores que vemos hoje, água doce, plantas e peixes, têm feito alguns incautos e ingênuos acreditar e divulgar que se trata do cumprimento da profecia de Ezequiel, capítulo 47, que diz: a torrente das águas purificadoras. E não tem absolutamente nada a ver com esta profecia. Então você deve estar perguntando, de onde vêm estas águas? Bem, essas águas doces que hoje brotam às margens do Mar Morto são águas de chuvas que caem no topo das colinas da Judéia, em especial em Jerusalém, porque não sei se você sabe, Jerusalém está a 1.200 metros acima do nível do Mar Morto e a 800 metros acima do Mar Mediterrâneo. Então, entre Jerusalém e o Mar Morto tem um desnível de 1.200 metros. E as enxurradas dessas chuvas que caem lá no topo da Judéia, das colinas da Judéia, em Jerusalém, escorrem como enxurradas pelo Vale do Cedron e vai acabar a 1.200 metros abaixo, lá no Mar Morto. Parte desta água não escorre como enxurrada, mas infiltra-se nas colinas da Judéia e vai sair nessas poças de água em uma pequena área nas margens do Mar Morto. Não é todo o entorno do Mar Morto, é uma pequena margem do Mar Morto do lado de Israel. E não venha me falar que estas águas fazem parte da profecia, pois este fenômeno é conhecido no Velho Testamento como as torrentes do Negueve, mesmo antes do profeta Ezequiel. Estas enxurradas que vêm pelo deserto da Judéia ou deserto do Negueve são chamadas de torrentes do Negueve, mesmo antes do profeta Ezequiel. E a profecia é bem clara. Ela fala de um rio que sairia do templo em Jerusalém, escorrendo até o Mar Morto e não infiltrando na montanha, como é o caso nos dias de hoje. Pois bem, essas poças de água doce, de chuvas que vêm de Jerusalém infiltradas, são águas limpas, porque as águas sujas, as enxurradas, caem direto no Mar Morto, escorrendo. E estas poças de água doce que brota do subterrâneo, elas têm peixes e há muito tempo têm feito surgir plantas, inclusive tamareiras, pequenos bosques verdes, umedecidos por estas águas que vêm dos subterrâneos. E não são águas de um rio de superfície que sairia do templo de Jerusalém, como fala a profecia. Cadê o templo? Hoje tem em torno de 4 ou 5 tamareiras que estão lá e são naturais, às margens do Mar Morto, nessa região específica. Porque essas tamareiras são endêmicas em Israel. Não existe nada de sobrenatural nisto. E os peixes? Eu procurei saber e me disseram que sempre são colocados alevinos nos lagos com água doce. Isso mesmo, em 2008, alguém começou a colocar alevinos de peixes de propósito, justamente para harmonizar com a profecia. Eu sei, porque trabalho há 24 anos com turismo em Israel. Não adianta mentir para o povo, a verdade cabe em qualquer lugar. Infelizmente, muitos destes peixes morrem quando estes frágeis lagos se rompem e se misturam com a água mortal para peixes do Mar Morto. Bem, o contexto dessa profecia de Ezequiel foi a cidade de Jerusalém e o templo de Salomão destruído por Nabucodonosor em 587 a.C. e o povo de Israel levados ao cativeiro para a Babilônia. Inclusive o profeta Ezequiel foi levado também. E no cativeiro ele teve visões do templo reconstruído e águas do Mar Morto saradas por águas que sairiam do templo reconstruído depois da volta do cativeiro babilônico. A profecia não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo hoje às margens do Mar Morto. Então você pode perguntar,
O que seria preciso acontecer para esta profecia ter se cumprido ou estar em andamento hoje? Bem, para esta profecia acontecer, os judeus teriam que obrigatoriamente ter um templo exatamente como Deus pediu ao profeta Ezequiel, que seria impossível de construí-lo. Isto na volta do cativeiro. Por favor, leia o contexto de 9 capítulos anteriores ao 47. Mas que não foi construído por impossibilidade de fazer, era muito grande. Então, como Deus pediu, não tinha como ser construído na volta do cativeiro, nem depois. E assim, construíram um templo totalmente diferente do solicitado por Deus através do profeta, como relatado no capítulo 47. Hoje não faria mais sentido algum ter um templo com sacrifícios como a profecia exigia. Não é mais necessário um templo. Não precisa nenhum cordeiro ser sacrificado mais, pois Jesus foi o último cordeiro sacrificado. Ou estou errado? Portanto, a profecia foi para um tempo que já passou e não aconteceu. Chega a ser ridículo alguém afirmar que aquilo que se vê hoje em Israel, no Mar Morto, é a profecia sendo cumprida sem um templo e com as águas de enxurradas, águas sujas carregadas do sal caindo no Mar Morto. Quem inventou esta sandice, ou quem a divulga, nunca deve ter estudado o livro de Ezequiel, em especial a parte que trata da restauração de Israel pós-cativeiro, o qual o contexto do capítulo 47 está totalmente inserido, chegando ao cúmulo da loucura que, ao justificar que as águas doces que vemos hoje às margens do Mar Morto, não é em toda a extensão das margens do Mar Morto, mas num pequeno pedaço, que saem poças de água, vem do trono de Deus, em um templo especial que está no céu. É inacreditável que alguém possa dar crédito a uma fábula deste tamanho. Como eu já disse, para entender o capítulo 47 de Ezequiel, tem que se dedicar à análise desde o capítulo 38. E assim teremos todo o contexto em que o capítulo 47 se encontra. E aí sim ficará claro que se trata da restauração de Israel. Portanto, é uma das profecias condicionais ao povo judeu para o final do cativeiro. Do capítulo 40 ao 44, trata da restauração do templo destruído por Nabucodonosor. Provavelmente, Ezequiel e os exilados para quem ele contou a visão, logo perceberam que a visão não era para ser entendida de modo literal. Por quê? Simplesmente era impossível de cumprir aquilo. O templo de Salomão tinha sido construído no Monte Moriá. E um dia ele seria reconstruído justamente ali no mesmo lugar. Mas será que o Monte Moriá era um monte muito alto, como fala a profecia? Não. Na verdade, ele é rodeado por montes da mesma altura e até maiores, como o Monte das Oliveiras, por exemplo, que está em frente. Outro ponto é que o templo que Ezequiel viu era enorme, era muito grande. E toda a área ao redor dele e suas muralhas externas eram muito grandes para caber no topo do Monte Moriá. Somente um dos seus muros tinha 1.500 metros, ou seja, 1,5 km em linha reta. Esse templo não caberia nem na cidade de Jerusalém nos dias de Salomão ou no período do segundo templo. Além disso, os exilados, com certeza, não achavam que um rio literal, físico, ia sair do santuário do templo e daí escorrer até o Mar Morto, onde iriam curar aquelas águas sem vida. Deus estava dando uma grande lição, na realidade, ao povo judeu, pela desobediência que os levaram ao exílio na Babilônia. A prova disto que estou falando está em Ezequiel 43, versículos 10 e 11, que fala assim: Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel, esta casa, o templo, para que se envergonhem das suas maldades. Sirva ela de modelo.
E, envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa e as suas figuras e as suas saídas, ou seja, como deveria ser construído o templo. Deus aqui está dando uma lição dizendo que eles têm que construir igual, mas Deus sabia que eles não tinham capacidade para construir um templo daquele tamanho dentro daquelas medidas. Segundo o profeta, Deus lhe apresentou uma visão detalhada sobre como o povo judeu deveria construir o templo ideal para que Deus voltasse a habitar nele. Mas, por suas dimensões, era impossível de ser construído. E por isso, a profecia condicional das águas saradas do Mar Morto não se cumpriram e não pode ser cumprido naqueles dias e nem pode estar se cumprindo nos dias atuais, pois os judeus romperam com a condicionante para ter o cumprimento desta profecia, que era ter um templo segundo as recomendações de Deus. E não pertence mais a este tempo. E para concluir, alguns vai sustentar que esta profecia é para o milênio. Na minha humilde opinião, é muito difícil conciliar um milênio com um templo físico, porque Jesus veio justamente para abolir o sistema sacrificial, os sacrifícios. E aqui reside o que eu penso. A profecia de Ezequiel não é para este tempo atual com templo e sacrifícios que a profecia fala. Este tempo de templo e sacrifícios já passou, pois se refere à volta do cativeiro, quando o povo não conseguiu fazer o templo conforme a planta dada por Deus na profecia, na profética visão a Ezequiel. Lá em Apocalipse 21, 22, não foi visto templo na Nova Jerusalém, porque o seu templo é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. Mas, quem sabe, o cumprimento desta profecia de Ezequiel reside justamente aqui, no que eu vou dizer agora, ligada e harmonizada com Zacarias capítulo 14, falando da volta de Jesus e águas que sairão de Jerusalém e vai escorrer até o Mar Morto. Não estou afirmando nada, só fazendo uma comparação de textos. É para se pensar, mas profecia se cumprindo hoje no Mar Morto não é verdade. Trata-se de uma grande mentira. Bem, e assim chegamos ao final desse estudo, colocando o texto dentro do contexto de 9 capítulos de Ezequiel, e você viu que realmente não tem como fugir da interpretação do contexto deste assunto. Se você gostou, compartilhe, né? Deixa o seu like, e se não é inscrito no canal, se inscreva aí, é bacana. Muito obrigado.